Vamos esperar o pessoal ir entrando mais um pouquinho e já vou adiantando, né, que hoje é o nosso segundo módulo e a gente vai fixar hoje mais duas premissas para aí sim, na próxima live, tratar única e exclusivamente da coisa julgada. A ideia é que nesse momento a gente já trace alguns paralelos com o aspecto estritamente jurídico, digamos assim, do Instituto, né? A gente já vai ter que fazer algumas considerações aqui, extrajurídicas, antes de poder entrar propriamente no assunto. Agora, o que eu acho importante, né, deixar claro, desde logo, como eu já deixei na live passada, nada do que eu estou dizendo aqui é dispensável para que a gente compreenda a disciplina da coisa julgada. Eu sei que, de imediato, algumas coisas podem parecer descontextualizadas. Eu vou me esforçar para, desde logo, mostrar que elas não são descontextualizadas, mas se ainda assim vocês acharem, pô, não, isso daí é viagem, isso daí não tem a ver, o que eu peço é que vocês aguardem um pouquinho mais, porque vocês vão conseguir fazer também por si mesmos essa conexão mais lá na frente. E aí, galera, vamos fazer assim uma breve recapitulação da aula passada, né? Bom, no módulo passado, a gente estudou o fenômeno jurídico. E não me recordo se eu adiantei para vocês, mas por que a gente estudou o fenômeno jurídico? Pessoal, a gente falou do fenômeno jurídico por uma obviedade, porque a coisa julgada é um fenômeno jurídico. O que eu quero dizer com isso? A gente não consegue encontrar a coisa julgada por aí. A gente não vê a coisa julgada, a gente não cheira a coisa julgada. A coisa julgada é um fenômeno que se opera no mundo jurídico. Então, para que a gente entenda um fenômeno jurídico, nosso primeiro ponto, nosso ponto de partida, é saber qual é a estrutura de um fenômeno jurídico, como que um fenômeno jurídico se comporta. Essa é a primeira observação quanto à aula passada. A segunda delas, por que a gente escolheu a teoria do fato jurídico? Veja, por dois motivos. Um motivo de ordem científica, porque ela é a teoria geral que, na minha opinião, melhor explica esse fenômeno da coisa julgada, e por um motivo de ordem prática, pragmática. A imensa maioria, em verdade, a quase totalidade dos processualistas, quando tratam desse e de muitos outros temas, partem da premissa da teoria do fato jurídico, ainda que muitos deles não revelem essa premissa. É, por exemplo, o que faz o Fred Didier. Ele parte da teoria do fato jurídico e revela, explicitamente fala que essa é a base do desenvolvimento do manual dele, né, do processo civil, assim como inúmeros outros autores. Dito isso, um cuidado que a gente tem que ter. A teoria do fato jurídico ela não é a única que explica o fenômeno jurídico. Deixa eu acenar aqui para o pessoal que está entrando. Existem outras teorias. Vou dar aqui como exemplo, a título de exemplo, duas outras. Tem a teoria pura do direito, de Hans Kelsen, que se diferencia da teoria do fato jurídico. Grosso modo, porque, pela teoria do fato jurídico, a gente estaria lidando com três planos do fenômeno jurídico. Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Na teoria pura do direito do Hans Kelsen, haveria apenas dois planos. Eu estou passando rápido por isso. Por que eu estou passando rápido por isso? Porque são conhecimentos que não são necessários ao desenvolvimento do nosso módulo de hoje. Só o que eu quero deixar claro para vocês é que a gente fez uma escolha aqui por uma teoria que não é a única. Então, como eu já disse, a gente tem a teoria do Hans Kelsen, por exemplo. E tem uma outra teoria, essa mais atual, que é o construtivismo lógico-semântico, do Paulo de Barros Carvalho, que também se diferencia da teoria do fato jurídico. Então, ela não é a única. Segundo ponto, ela não é perfeita. Também a teoria do fato jurídico está sujeita a críticas. No meu livro eu faço algumas críticas a essa teoria. Agora, uma crítica muito séria e que vai ser muito importante na nossa temática vai ser feita um pouco mais à frente. Provavelmente daqui a 2 módulos, quando a gente falar do trânsito em julgado, a gente vai ver um problema bem sério dessa teoria e a gente compreender o momento em que surge a coisa julgada. Bom, vamos entrar então propriamente no tema de hoje, né? Aula passada, a gente falou então da teoria do fato jurídico e falamos basicamente que norma jurídica é sentido, não se confundindo com o texto. Fato é um acontecimento, não é um objeto. Fato jurídico é aquele acontecimento que interessa ao direito. E, por fim, efeito jurídico é qualquer modificação que se opera no mundo jurídico como decorrência exclusivamente de um fato jurídico. Isso, eu pontuei já na aula passada, era uma premissa. E, pessoal, o que significa premissa? O que são premissas? Premissas são pontos de partida. Então, na aula passada, a gente viu um ponto de partida.
Nessa aula agora a gente vai ver, nesse módulo agora, né, a gente vai ver outros 2 pontos de partida, para que na aula que vem a gente se dedique exclusivamente ao conceito de coisa julgada, tá? E quais vão ser os 2 pontos de partida que a gente vai explorar nessa aula? O primeiro deles, palavras, conceitos e definições. A gente não pode confundir nenhum desses termos. A gente precisa saber rigorosamente o que é uma palavra, o que é um conceito e o que é uma definição. Em primeiro lugar, por quê? Em primeiro lugar, porque no direito a gente trabalha com isso. A gente trabalha com palavras, trabalha com conceitos e trabalha com definições. E em segundo lugar, num aspecto mais restrito aqui do tema que a gente vai abordar, porque como a gente vai ver mais à frente, a coisa julgada é uma palavra, a coisa julgada consiste em alguns conceitos e a coisa julgada exige algumas definições para que a gente consiga enfrentar adequadamente esse tema. Então essa vai ser a segunda premissa do nosso estudo e a primeira de hoje. E depois disso, qual vai ser a terceira premissa do estudo e a segunda de hoje? Ciência do direito e direito positivo. E a gente vai ver mais à frente por que é importante a gente traçar todas essas distinções. Bom, ao final do módulo passado, teve gente que falou ainda, pode continuar, Alexandre, pode continuar, tal. Galera, assim, a lógica desse módulo aqui vai ser exatamente a mesma. Eu não defini de antemão quanto tempo que eu vou falar, mas eu vou falar o tempo que for necessário para fechar essas 2 premissas. Imagino que, se não surgirem dúvidas no transcorrer da exposição, a gente vai fechar isso daí com cerca de meia hora também. Mas vamos ver como é que o assunto se desenvolve então, né? Eu vou dar alguns exemplos e, como vocês viram aí, os comentários ficam permanentemente habilitados. Então, vocês fiquem à vontade aí para me interromper se algum pedaço da transmissão não ficar claro, tá? Se o áudio diminuir ou se a explicação não for boa, vocês fiquem à vontade aí para me interromper que eu refaço a explicação ou explico de maneira diversa no meio mesmo da live. Então, primeiro ponto, vamos tratar aqui de... Assim, mais uma coisa, eu vou tentar sempre abordar os assuntos através de exemplos, porque como eu havia adiantado para vocês, a minha exposição, qual que é o referencial da minha exposição, né? Eu exponho da maneira que eu gostaria que tivesse sido exposto para mim. E os exemplos têm um papel muito importante para que eu consiga reter conteúdos. Então, tudo eu vou tentar dar através de exemplos, tá? E o primeiro exemplo de hoje é o seguinte. Imaginem vocês que todos nós estivéssemos, não aqui, cada um na sua respectiva casa, mas que a gente tivesse uma sala de aula. Pronto, a gente tivesse uma sala de aula, olha, estamos em 20 pessoas, eu e mais 19 pessoas, 19, 20 pessoas. Então, a gente está numa sala de aula com cerca de 20 pessoas e eu formulo a seguinte indagação para vocês. Quantas carteiras tem nessa sala de aula aqui? E aí dou um tempo para vocês pensarem, ó. Pensem, contem, façam o que vocês quiserem. Vocês acham que todos dariam a mesma resposta? Se eu desse para vocês, por exemplo, 1 hora para vocês responderem para mim por escrito, ó, cada um vai escrever no seu papel, no seu caderno, quantas carteiras a gente tem aqui em sala de aula. E aí, todo mundo escreve lá, depois de 1 hora eu vou conferir a resposta de todo mundo. E provavelmente os números seriam idênticos ou muito próximos da resposta de cada um de vocês. E eu falaria o seguinte, todos vocês erraram. Todos vocês erraram porque nenhum de vocês considerou, além dessas carteiras onde vocês estão sentados, essa carteira aqui, que estava no meu bolso. E aí alguém poderia achar, pô, mas que deslealdade do professor, né? Achei que era para contar as carteiras e sentar, tal, e tira uma carteira do bolso. E eu falo para vocês, tudo bem, então, agora que vocês sabem que tem que considerar essa carteira aqui também, vocês têm mais meia hora para refazer a resposta. E aí vocês pensam, começam aí a contar as carteiras de todo mundo, e aí respondem de novo. Cada um anota a resposta lá no caderninho, quantas carteiras que a gente tem no total dentro da sala de aula. E aí eu falo para vocês, olha pessoal, vocês erraram de novo, porque vocês não contaram com essa carteira aqui, que estava dentro da minha carteira. E assim, a gente poderia ficar indefinidamente nessa brincadeira sem graça nenhuma com quem está perdendo tempo contando as carteiras, né? O que eu quero mostrar com esse exemplo, gente?
quero mostrar uma obviedade, né? Vejam que como a gente está em pontos de partida, se eu preciso que vocês adiram, né, concordem com meus pontos de partida, eu preciso destacar obviedades. Então, a primeira obviedade de hoje que eu quero destacar é essa daí. As palavras normalmente apontam para diversas ideias. O nome disso é ambiguidade. A palavra carteira, não se refere apenas ao mobiliário onde você senta e pode escrever. Aponta também para o porta-documentos. Aponta também para os documentos em si. Ou seja, a gente poderia falar em outros termos. É uma palavra que tem muitos significados. Vocês, como muitos aqui já intuíram, no direito é que a gente mais tem, né? Uma palavra com muitos significados, que é o caso da carteira. Teria vários outros exemplos. A vela, que pode ser vela de acender, vela de barco, vela de carro. A manga, que está inclusive naquele slide de chamada, né? Pode ser a manga de comer e a manga de camisa. Imagine se a gente começasse a discutir se o interior de toda a manga é amarelo ou não. Aí a gente está numa discussão e eu estou sustentando que sim, toda a manga por dentro é amarelo. E aí chega uma pessoa e fala, não, você está desconsiderando a manga verde, que eu posso comer com sal. A manga, quando ela está verdinha mesmo, ela não é amarela dentro. Aí fala, não, beleza, então o interior de toda a manga é amarelo ou verde. E chega outra pessoa e falava, não, você está desconsiderando a manga podre. A manga podre por dentro não é nem amarela nem verde, ela é preta. E aí, veja, são divergências quanto à mesma manga. Agora, imagine que a quarta pessoa que chegasse falasse o seguinte, olha, a manga do lado de dentro pode ter qualquer cor. Normalmente vai ter a mesma cor que ela tem do lado de fora. Veja, essa quarta pessoa já está falando de outra manga e se envolveu na mesma discussão. Isso é muito problemático. E isso acontece o tempo todo no direito, sem que a gente perceba com a mesma facilidade como a gente percebe na linguagem natural. Por isso que todos os exemplos eu vou tentar conduzir sempre primeiro a partir da linguagem natural, porque o que acontece no direito? A gente tem os mesmos problemas linguísticos que se agravam pelos aspectos técnico-científicos, né? Se agravam pelo fato de que a gente tem termos que são muito menos compreendidos do que na nossa linguagem do dia a dia. Então, o primeiro ponto já retiveram isso daí, né? Que as palavras, muitas delas, a maioria das vezes, são ambíguas. Uma palavra aponta para mais de uma ideia. Segundo exemplo, eu mostro para vocês o slide principal da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, né? Que é esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Que é esse aqui. E aí eu peço para vocês todos anotarem no papel o nome desse bichinho aqui. Esse bichinho aqui que a propósito está comendo uma manga. Qual é o nome desse bicho que está no slide chupando uma manga? E aí vocês anotam no papel. E aí, mais uma vez o desafio é, será que vocês todos anotaram a mesma palavra no papel? Posso dizer para vocês que possivelmente não. Muitos podem ter anotado cão. Até em analogia com aquela expressão popular, né, do cão chupando manga. Muita gente pode ter anotado cão. Agora vão ter pessoas que anotaram cachorro. E veja, a gente tem uma diferença entre cão e cachorro? Verbal, sim. São palavras diversas. Mas ninguém duvidaria que cão e cachorro apontam para uma só ideia. Mamífero de 4 patas que faz au-au. Pronto. Aponta para essa ideia daí, as duas palavras. Qual que é o nome disso? Que a gente aprende lá no fundamental, né? Sinônimos. São palavras sinônimas. Na língua portuguesa, a gente tem muitos sinônimos, né? E a gente aprende algo também que não é verdade. Que na língua portuguesa não existem sinônimos perfeitos. Esse é um exemplo de sinônimo perfeito. Aponte para mim um cão que não seja cachorro ou um cachorro que não seja cão. Não. Ambas as palavras são sinônimas e apontam para uma só ideia, tá? E aí, galera, como é que a gente resolve esses problemas?
problema lá no primeiro caso da ambiguidade e o problema no segundo caso do sinônimo. Como é que a gente evita essas confusões? A gente evita essas confusões através da definição. O ato de definir é o ato que permite que a gente não se envolva nesses problemas. E aí um terceiro exemplo, para que a gente compreenda melhor esse ato de definir. O exemplo não vai poder ser real, né? Porque o exemplo é com hambúrguer, só que a minha esposa resolveu pedir frango frito em vez de hambúrguer. Mas o exemplo, pessoal, é o seguinte. Um amigo chega para mim e me chama para comer hambúrguer. Fala, porra, Senra, eu adoro hambúrguer. E tem um lugar aqui em Vitória que serve um hambúrguer fantástico. Eu falo para ele, porra, eu adoro hambúrguer também. Vamos lá. E aí a gente vai lá. Porque tanto ele quanto eu adoramos hambúrguer. Aí eu chego no lugar, qual que é a minha surpresa? Quando vejo que é um restaurante vegano. E o hambúrguer é hambúrguer de lentilha. Aí eu falo pra ele, porra, não, aí não, cara. Eu gosto de hambúrguer, mas hambúrguer pra mim é hambúrguer de carne. Ele, não, pô, mas o hambúrguer daqui é muito bom. Esse hambúrguer de lentilha você tem que provar. E aí eu provo. E acho uma droga. Veja, eu e ele, a gente concorda que a gente gosta de hambúrguer? Vocês acham que eu e ele, que a gente gosta, que é correto dizer que nós dois estamos de acordo quanto a gostarmos de hambúrguer? Se eu cheguei lá e detestei o hambúrguer de lentilha, o que eu tinha em mente era um hambúrguer de carne e ele estava pensando no hambúrguer vegano? Não é, né, gente? Por que houve esse problema, esse imbróglio? Porque ele não definiu para mim, antes de me levar nesse lugar, a qual hambúrguer que ele estava fazendo referência. E o contrário também é verdade. Ele poderia falar que ele detesta hambúrguer e eu ia falar para ele, mas eu vi você lá no seu Instagram ontem comendo um hambúrguer. Ele ia falar, não, aquele hambúrguer eu adoro, que é um hambúrguer de lentilha. Então veja, a definição é muito importante por causa disso. Porque é só através da definição que a gente evita esses mal-entendidos linguísticos. Então, introduzindo agora mais uma palavra nessa nossa exposição. Até agora eu falei de que na ambiguidade a gente tem uma palavra apontando para mais de uma ideia. E que na sinonímia, que são os sinônimos, o caso do cachorro, o caso do carro e automóvel, a gente tem mais de uma palavra apontando para uma só ideia. Ideia, galera, é sinônimo de conceito. Porque conceito é uma palavra com a qual a gente não está tão familiarizado quanto com a palavra ideia. Por isso até aqui eu vim falando de ideia. Mas ideia e conceito são a mesma coisa. Então, se a gente tiver uma palavra apontando para vários conceitos, a gente tem uma palavra ambígua. E se a gente tiver várias palavras apontando para um só conceito, a gente tem palavras sinônimas. Isso é muito fácil da gente perceber na nossa linguagem natural. Agora vamos voltar as nossas atenções bem brevemente para a linguagem jurídica. Quando alguém fala para você, diferencie processo de procedimento. Veja, já sente um calafrio já. Porque, veja, essa é uma pergunta que já traz uma pressuposição em si. Se a pessoa pede para você diferenciar processo de procedimento, essa pergunta já pressupõe que processo e procedimento não são a mesma coisa. Né? Como é que a pessoa me perguntar para diferenciar os dois, eu vou responder que é a mesma coisa? Num concurso, jamais responderia isso. Imagina, examinador para mim, prova oral. Doutor Senra, diferencie processo de procedimento. Eu falo, ora, excelência, processo é sinônimo de procedimento. Zero, toma zero. Então, assim, não é um bom caminho responder por aí. Mas existe algo que é inegável, que, pelo menos numa das acepções, em um dos sentidos da palavra processo, que é uma palavra altamente ambígua, processo é sinônimo de procedimento. Veja, se a gente definir procedimento como ato jurídico complexo, né, composto por uma série de atos procedimentais, que é uma das definições possíveis de procedimento,
não tem como a gente negar que processo também é isso. É célebre a definição de processo como procedimento em contraditório. Então você fica o tempo todo ouvindo: processo é procedimento contraditório, processo é procedimento contraditório, processo é procedimento contraditório. Aí depois, quando eu pergunto para você diferenciar os dois, você fica perdido. Então como é que eu responderia isso? Diferencie processo e procedimento. Falaria: olha, processo, sob o seu aspecto existencial, quando você olha para o aspecto da existência do processo, ele é sinônimo de procedimento, porque o processo, sob o aspecto existencial, é um procedimento em contraditório. Agora, processo, sob o aspecto eficacial, sob o aspecto dos efeitos jurídicos, é uma relação jurídica processual. E veja que essas são as duas definições bem clássicas de processo, do Fazzolari e do von Bülow. Então veja como ajuda, na hora da resposta, você ir cortando os sentidos e indicando o que cada termo significa, né? Outro exemplo: a diferenciação de demanda. Mais uma vez, ação, pelo menos em um dos sentidos possíveis do termo ação é sinônimo de demanda. A ação concretamente exercida, a ação proposta, é sinônimo de demanda. Qual a diferença entre ação proposta e demanda proposta? Nenhuma. Agora, num outro sentido possível também do termo ação não tem nada a ver com demanda proposta. Ação pode ter o sentido de ação constitucional, em referência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É o direito de ação. Então, veja, o direito de ação é uma coisa, o exercício desse direito é outra coisa. Então vamos lá, vamos prosseguir. Galera, tá claro até aqui? Qualquer coisa vocês me param aí, hein? Tá. Quando eu dei o exemplo do hambúrguer, eu falei da minha frustração. Depois de dizer que eu adoro hambúrguer, chegar no restaurante e descobrir que o hambúrguer era de lentilha. E eu falei também que no início desse exemplo, parecia que eu e esse amigo meu que me chamou para comer hambúrguer, que nós estávamos em acordo. Ele falou que adorava hambúrguer e eu concordei. Eu também adoro hambúrguer. Veja, existe um nome para isso. O que eu mantenho com esse amigo meu é um acordo verbal. A gente concorda apenas em termos verbais. Só que, autenticamente, a gente está em desacordo. Então, a gente pode traçar uma distinção entre acordos ou desacordos, né? Acordos ou desacordos verbais e acordos ou desacordos autênticos. Os acordos ou desacordos verbais, eles são aparentes, como vocês bem viram. No momento em que se define o conceito, em que se define a ideia, é que se percebe que aquele aparente acordo ou aquele aparente desacordo estava, na verdade, escondendo algo autêntico, uma divergência autêntica de posicionamentos. E por que a gente tem que entender isso dentro do direito, galera? Quando a gente for ver mais para frente os conceitos todos de coisa julgada, a gente vai ver, por exemplo, um autor defendendo a coisa julgada formal, falando, a coisa julgada formal agora foi consagrada explicitamente no Código de Processo Civil de 2015. E aí outro autor pode falar a mesma coisa. Realmente, a coisa julgada formal está consagrada no Código de Processo Civil de 2015. Esses dois autores estão em acordo ou não? Veja, num acordo verbal, eu não tenho dúvida que eles estão. Agora, se eles concordam com outras convicções, isso a gente só vai poder saber quando a gente conseguir, de cada um deles, a definição do conceito de coisa julgada. Ou seja, eles têm que definir a ideia. É a mesma situação no hambúrguer. Veja, enquanto eu não defino, o que é definir? Definir é você enunciar, também através de palavras, o significado de algo para você. Quando esse meu amigo falou para mim hambúrguer, veio um hambúrguer na minha cabeça, que é a ideia, é o conceito. Enquanto eu não definir isso, não tem como ele saber qual que é esse conceito.
Então, por isso que algumas pessoas às vezes falam, e com razão, né, que o correto de se colocar naquelas provas, né, é sempre aquela dúvida, né, eu peço pro aluno, né, eu boto lá, defina ou conceitue. Defina, né? Rigorosamente conceitue para o cara pensar naquilo ali. Conceitue. Eu falo para você, conceituei já. O que eu faço com o conceito agora? Agora defina o conceito. Agora você defina a ideia. Então, pessoal, retenham isso. Palavras, a gente tem palavras, então, ambíguas e palavras sinônimas. Conceitos são as ideias. Palavras ambíguas apontam para mais de um conceito. Palavras sinônimas são várias palavras que apontam para um conceito só. A gente evita isso através da definição, que é o ato pelo qual a gente enuncia o conceito de algo. Tá? Enuncia o significado daquele termo. Também através da definição, a gente evita os acordos e desacordos puramente verbais ou apenas aparentes. Tá? E por fim, nessa primeira das premissas de hoje, né, de palavras, conceitos e definições, vou fazer uma citação aqui de Shakespeare. Vejam, se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Bonito isso, né? Muitos de vocês talvez já tenham ouvido, porque é o que a Julieta fala para o Romeu, em Romeu e Julieta. E o que essa afirmação destaca? Algo muito importante para a gente. Essa afirmação destaca que não existe uma relação de essência entre palavras e coisas. Ou, num aspecto mais abrangente, né, entre as palavras e as ideias que elas representam. Essa relação não é essencial. Trocar as palavras não traz problema nenhum em termos essenciais. Traz problemas comunicacionais, né? A pessoa talvez tenha dificuldade de entender você se você começar a trocar as palavras à torta e à direita. Mas se chamasse a rosa de outro nome, ela continuaria tendo o mesmo perfume. Então, palavras, elas são convenções. Foi convencionado chamar aquela flor que exala um bom perfume e tal de rosa. Pronto. Foi convencionado dessa forma. Teria problema chamar de outro nome? Não. Bastaria o quê? Mais uma vez, bastaria que o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, soubesse que aquela flor, daquele jeito, está sendo chamada de, por exemplo, está sendo chamada de vinho. Pronto, eu vou usar a palavra vinho para nomear a rosa agora. Eu tenho que explicar para os outros isso. Senão vai ser complicado, né? Quando eu pedir para o meu nobre Mazei cheirar o vinho, fazendo referência à rosa, ele vai achar que a gente está diante de alguma degustação de vinhos, né? Então a definição é muito importante. Mais uma coisa. Essa relação não é essencial, essa relação é convencional. Mas quando a gente dá nome às coisas, há um dado muito relevante a ser considerado. O ideal é que a gente dê nome às coisas que as outras pessoas possam facilmente compreender e reter, que sejam de simples memorização. Por isso que a gente não vai dar um nome na língua portuguesa para algo novo, por exemplo, empregando uma palavra de 8, 10 sílabas, imensa, porque vai dificultar a comunicação, não tem por que fazer isso. É por isso que muitos termos, a gente consegue explicar a origem dos termos, né? Pecúnia. Pecúnia vem de pecus, que era o gado, porque o gado era usado como meio de troca na antiguidade. Capita. Capita vem de capital. Capital vem de cabeça do gado, pelo mesmo motivo. Então, veja, o fato das palavras poderem ser utilizadas livremente, porque elas não se relacionam com a essência das coisas, não recomenda que a gente faça um uso arbitrário delas, sob pena da gente atrapalhar a nossa comunicação. Então, por isso que quando a gente for ver o conceito de coisa julgada, a gente vai ver que a terminologia preferível vai ser aquela que seja assim, de mais autoevidente possível. A gente não vai ficar inventando novas palavras para nomear algo que já existe. Da mesma maneira, a gente não deve dar nomes para coisas novas que já apontam para outros objetos, né?
Como no exemplo do vinho. Se eu fosse chamar rosas de vinho, eu ia ter uma dupla confusão. A segunda confusão qual seria? A segunda confusão seria decorrente do fato de que vinho já é uma palavra utilizada para denominar outra coisa. Beleza, gente, até aqui? Então vamos lá. Fico meio tenso, o pessoal fica quieto só, vendo, eu fico, pô, tomara que esteja claro pelo menos, mas vamos lá. Então vamos para a segunda premissa de hoje e terceira da nossa exposição de coisa julgada. Ciência do direito e direito positivo. E eu começo com um exemplo também. É provável que nenhum de vocês seja biólogo. Mas se eu perguntasse para vocês o que a biologia estuda, vocês provavelmente saberiam me dizer. O que a biologia estuda, gente? Aí um monte de gente vai falar, a biologia estuda os seres vivos. Veja. E acho que todos nós concordaríamos, né? A biologia estuda os seres vivos. Mesmo que o nosso grau de qualificação em biologia seja ensino médio. Todo mundo aqui sabe que a biologia estuda os seres vivos. O que a sociologia estuda? Pessoal, sociologia é mais difícil. A sociologia estuda a sociedade. Tranquilo também, né? A sociologia estuda a sociedade. Algum de vocês é sociólogo? Bom, o silêncio vai ser interpretado como não. Apesar disso, acho que ninguém ia me questionar de que realmente a sociologia estuda a sociedade. E a gente vai para a terceira pergunta, que deveria ser a mais simples de todas. O que o direito estuda? Nossa, se eu sei o que a biologia estuda, sem nunca ter feito biologia, se eu sei o que a sociologia estuda, tendo feito uma eletivazinha só lá na faculdade de sociologia, como é que eu não vou saber o que o direito estuda? Concluiu uma faculdade de direito, ou de repente vocês estão cursando uma faculdade de direito, vocês não sabem o que o direito estuda? Tem que saber, né? Pois é, tem que saber, mas muita gente não sabe. E por que a gente, e eu falo assim coletivo, né, nós operadores de direito, temos tanta dificuldade de dizer o que o direito estuda? Por dois problemas. Um primeiro problema é um problema linguístico, que a gente já viu na premissa anterior. Direito é uma palavra que aponta para mais de uma ideia, aponta para várias ideias. Vou destacar aqui apenas duas delas. Direito é o nome tanto do estudo do objeto, ou seja, o direito nesse primeiro sentido é equivalente à sociologia, é equivalente à biologia, como também designa o objeto de estudo. E veja, nesse segundo sentido do direito, o direito é equivalente aos seres vivos, é equivalente à sociedade. Então, uma só palavra, a palavra direito, aponta para o estudo do objeto e objeto de estudo. E aí, pessoal, recorrendo mais uma vez aqui ao slide do módulo, né? Por que eu botei aqui essas duas figuras? Para que vocês vejam que o Darwin é o estudioso, o chimpanzé é o objeto do estudo dele. No direito, a gente dá o mesmo nome para as duas coisas. O estudo do objeto é direito. O objeto de estudo é direito. E aí a gente chega numa afirmação, né? É meio cretina, mas muito verdadeira, de que o direito estuda o direito. Ela é verdadeira porque realmente o direito estuda o direito. E ela é cretina porque ela não quer dizer absolutamente nada enquanto a gente não defina o significado do termo direito na primeira ocorrência e na segunda ocorrência dessa frase, né? E é isso que a gente vai fazer agora, então. Veja, quando a gente diz que o direito estuda o direito, na primeira ocorrência nessa frase, está sendo empregado no sentido de ciência do direito. E a gente vai ver ainda direitinho o que é ciência do direito. E, na segunda ocorrência dessa frase, o direito está sendo empregado como objeto de estudo da ciência do direito.
Qual que é esse objeto de estudo? Direito positivo brasileiro vigente. Aí, pessoal, algumas considerações quanto a isso, tá? É controverso o objeto de estudo no direito. E como eu havia adiantado para vocês, a gente está aqui numa fase de definição de premissas. Então, eu preciso que vocês me acompanhem, ou seja, concordem com as minhas premissas. Então, é por isso que nessa fase de definição de premissas, a gente sempre vai caminhar por trilhas seguras. Então, como é que a gente vai definir o objeto de estudo do direito? A gente vai pegar aquela parcela que é incontroversa, que ninguém vai ousar dizer que isso não é objeto de estudo do direito. Então, veja, pode ser uma controvérsia se cabe ao direito estudar estudar ordenamento jurídico estrangeiro, estudar ordenações filipinas, afoncinas. Isso pode ser controverso. O que eu vou dizer agora não é controverso. É objeto de estudo do direito, o direito positivo. O que é direito positivo? É aquele direito que está consubstanciado em leis, né? Constituição, lei, atos infralegais. Então, é o direito positivo brasileiro. Então, direito estrangeiro, para essa definição, que a gente está falando do conceito de direito, não é direito para a gente, tá? Direito positivo brasileiro vigente. Então, direito revogado não é, para a definição operacional que a gente está empregando agora, objeto de estudo do direito, tá? Então, direito positivo para a gente é isso daí, direito positivo brasileiro vigente. Por quê? Porque esse é o âmbito de concordância total. Ninguém vai discordar que a ciência do direito tem que estudar isso. Independentemente de tudo mais que a ciência do direito queira estudar, isso ela não pode deixar de estudar. Então, beleza. Sim, um argumento pragmático, né? É o que mais, digamos assim, resolve problemas práticos, seja você um advogado, seja você um juiz, seja você um concurseiro. É o que vai ser cobrado na imensa maioria dos casos, tá? Bom, vamos ver algumas repercussões de a gente ter claro na nossa cabeça que a gente não pode confundir estudo do objeto com objeto de estudo. Primeira repercussão. Fala-se muito, como decorrência, Miguel Reale Júnior, que tem uma teoria fantástica, que o direito é fato, valor e norma. É a teoria tridimensional do direito. A direito é fato, valor e norma. E eu ouvi uma crítica uma vez ao meu livro, quando não era livro ainda, né? Era uma dissertação, eu estava escrevendo, uma pessoa que eu tenho muito elevado a conta, que eu respeito muito, excelente doutrinador, chegou para mim e falou: Senra, você não pode abordar o problema assim. Você está desconsiderando o fato, está desconsiderando a realidade de que o direito é fato, valor e norma. E você só está olhando para o direito como norma. Eu não respondi para ele na hora, imagina, você tem a prepotência de responder para um cara que eu admiro tanto. Só para a gente cortar já as conjecturas, não foi meu orientador não, tá, Mazei? Não foi ele não. Mas, gente, como que eu poderia ter respondido? Veja, o direito que é fato, valor e norma é o direito objeto de estudo. É o direito chimpanzé. É o direito sociedade. É o direito seres vivos. O direito estudo do objeto é o que eu quiser que ele seja. Eu posso olhar para o direito apenas sob o aspecto normativo. Eu posso olhar pelo direito apenas sob o aspecto valorativo. Eu posso olhar para o direito apenas sob o aspecto sociológico. Porque eu não estou cortando o objeto. Veja, o Darwin pode estudar o sistema circulatório só dos macacos. Pode, ué. Isso não significa que ele está reduzindo os macacos a sistemas circulatórios. Porque o corte é no estudo do objeto, não é no objeto de estudo. Então, essa é a primeira consideração. Segunda, a gente não pode jamais confundir um livro de doutrina com um livro de legislação. Porque o livro de doutrina é o estudo do objeto. O livro de legislação é objeto de estudo. Tá? Muito cuidado, então. Não confundam, então, por exemplo, o meu livro com o CPC. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, cuidado. No direito, nós temos um outro problema, além desse problema terminológico. O problema é que o nosso objeto de estudo ele é linguístico. Veja,
A biologia estuda os seres vivos, a sociologia estuda a sociedade. Então, tanto a biologia quanto a sociologia, como é que é o estudo do objeto? É em linguagem, por escrito, oral, de qualquer jeito, mas é em linguagem. Mas o objeto de estudo deles não está escrito, não é no papel. O nosso é. Veja, o nosso, tanto estudar o objeto quanto o objeto de estudo, são textos. Então a gente pode ter a tendência de confundir as coisas. E aí você vai lá, aí na faculdade de Direito, e pega um CPC comentado. Acabou. Você vai achar que tudo lá está no mesmo plano. E não está, galera. O CPC comentado, e aí por isso essa outra figura aqui, o CPC comentado, ou aqueles livros que tem de legislação com enunciados, por exemplo, do FPPC, não é isso aqui não, gente. Isso aqui, que é uma mistura de Darwin com macaco, isso aqui não existe. Isso aqui é um ser mitológico. Qualquer livro que tenha doutrina e legislação, ele é, numa parte, macaco e em outra parte, Darwin. Em uma parte ele é objeto de estudo, na outra parte ele é estudo do objeto. Mas as coisas não se misturam. E aí, pessoal, terceira repercussão disso. Doutrina é fonte de direito? E, mais uma vez, é uma pergunta que a gente não pode responder antes da gente definir o que é fonte e o que é direito. Já vou adiantar a resposta para vocês. Se a gente tomar como fonte aquilo de onde brota algo, doutrina não pode ser fonte de direito em nenhuma das acepções do termo direito. Tá? Agora, se a gente tomar como fonte efetivamente o ser direito, por exemplo, quando se fala que a lei é fonte do direito, o que se quer significar com essa afirmativa é de que a lei é direito positivo. Nesse sentido, em que a gente pode desconsiderar o termo fonte, doutrina é direito? Vejam, é claro que é. Doutrina é direito. Agora é direito positivo? Não. Doutrina é ciência do direito. Dito isso, então, que a gente não pode confundir direito e ciência e direito positivo, vamos ver algumas poucas diferenças entre esses dois planos de linguagem, né? Primeira diferença. Imaginem não, isso aconteceu mesmo, né? Eu ouvi ontem uma entrevista lá do Ítalo Marcílio, né? Que tá cotado ou não tá para ser ministro da Saúde, sei lá, né? E aí eu resolvo falar para vocês sobre essa entrevista lá. Mas nem sei se vou criticar, já que eu vou fazer não. Resolvo falar dessa entrevista na minha live. E aí alguns de vocês depois comenta com um amigo que ouviu uma live onde o Senra falava de uma entrevista dada pelo Ítalo Marcílio. Nesse exemplo daí, a gente pode catalogar essas linguagens numa hierarquia. Veja, é um tipo de classificação das linguagens. Numa hierarquia, uma das pontas vai ser a linguagem objeto, da qual todos estão falando. Então vamos lá. A linguagem da entrevista lá do Ítalo Marcílio é a linguagem objeto. E de acordo com a hierarquia, a minha linguagem seria uma metalinguagem de primeiro grau, porque eu estou falando de outra linguagem. A linguagem sua, que me ouviu falando isso daí na live, quando você contasse para o seu amigo, seria uma metalinguagem de segundo grau. Por quê? Metalinguagem de segundo grau. Porque seria uma metalinguagem falando de outra metalinguagem que falou de uma linguagem objeto. Então é mais ou menos isso. Essa é uma classificação referencial. Por que ela é importante? Para que a gente saiba que a ciência do direito ela é uma metalinguagem em relação ao direito positivo, que é a linguagem objeto dela. Então a gente tem essa hierarquia entre ambas as linguagens. Segunda consideração. Funções da linguagem. Existe outro aspecto muito marcante que diferencia ciência do direito e direito positivo. E sempre naquela zona de certeza, né? Cortando os aspectos que não comportam controvérsia. Uma das missões da ciência do direito é descrever o direito positivo. Então, a linguagem da ciência do direito, quanto à função, ela é descritiva. E a linguagem do direito positivo? Não. A linguagem do direito positivo ela é
prescritiva. O que eu quero dizer com prescritiva? Ela prescreve condutas, ela ordena, ela traz comandos. Vimos lá, né, que o texto, na aula passada, né, no encontro passado, que o texto não se confunde com o sentido. Então, o que a gente faz com a linguagem do direito positivo é, a gente olha para o texto legal, constrói sentidos que representem normas de conduta. Então, o legislador obriga, o doutrinador não. Quando você lê alguma coisa no CPC, aquilo ali é obrigatório. Quando você lê alguma coisa no livro de qualquer doutrinador, aquilo não é obrigatório. Aquilo é uma descrição do direito positivo. Ou deveria, pelo menos, ser, né? Um esclarecimento importante ainda. Galera, quando eu digo que o papel da doutrina é descrever o direito positivo, veja, é descrever sentidos. Né? Não é descrever o texto. Não se descreve texto. Só se você der copia Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí você está reproduzindo o texto, não está descrevendo ele. Então o doutrinador olha para o direito positivo, constrói o sentido e descreve esse sentido. Descreve como? Ordenando teoricamente o direito positivo. Você lembra de todos aqueles problemas que a gente viu? Com o hambúrguer, com a manga, com o carro, com o cachorro. Isso é uma das missões do doutrinador. Ele tem que ir desfazendo as ambiguidades, desfazendo as sinonímias e explicando tudo que o legislador falou. E organizando aquilo ali teoricamente. O direito tem que fazer sentido. Veja, quando você olha para o direito, para o texto legal, o texto pode não fazer sentido. Mas no plano do sentido, a construção do sentido daquilo ali tem que fazer. Tem que ser coerente com todo o resto, né? E em razão disso, para que a gente possa descrever e ordenando teoricamente o direito positivo, existe uma outra diferenciação que se faz necessária. A linguagem da doutrina, ela tem que ser mais rigorosa do que a linguagem do legislador. Então é aí que se fala que a linguagem da doutrina é científica e a linguagem do legislador é técnica. A linguagem do legislador é técnica porque faz uso de termos técnicos. E a linguagem da doutrina é científica porque tem que ter um rigor maior do que o legislador. E aí, vejam, a obrigação de coerência, galera, não é do legislador. O legislador não tem obrigação de nada. O legislador ordena, ele prescreve. Se discorda da lei, o que você pode fazer é sustentar a inconstitucionalidade. Agora, se a lei for constitucional, você pode discordar o quanto for, mas vai ter que cumprir. E aí, pessoal, vamos aqui para uma última consideração de hoje. Veja, minha esposa entrou. Vou fazer um exemplo, então, Ludmila, para você, então. Dessa semana, inclusive. Minha esposa resolveu colocar papel de parede nessa parede que está atrás de mim. Contrariando os meus desejos, porque eu gosto muito dela sem papel de parede. Mas resolveu colocar papel de parede lá. E aí eu tive que medir essa parede. Medi a parede e aí deu 2,5 por 3 metros. 2,5 por 3 metros. Mandei lá pro cara do papel de parede. Ele falou quantos rolos a gente tem que comprar. Providenciei lá o número de rolos. E aí deixei anotada essa medida. 2,5 por 3 metros. Isso aconteceu mesmo. Algo que não vai acontecer, mas que poderia acontecer, né? Minha esposa poderia chegar para mim e falar: poxa, agora eu quero colocar um modulado nessa parede. Isso não vai acontecer porque eu não vou concordar, né? Mas se ela falasse: quero colocar um modulado na parede. E imagine que eu faço o seguinte: eu entro em contato com o marceneiro, passo as mesmas medidas. Ele faz o modulado, traz aqui, e o modulado não encaixa. Olha o problema. Pô, mas não deu certo com o papel de parede? Deu certíssimo com o papel de parede. Com o modulado, não deu certo por causa de 3 centímetros. A parede não tem 2,5 de comprimento. Ela tem 2,47. E eu fiz o modulado em 2,5, que era para encaixar certinho. O marceneiro me fala: qual que é o problema nisso? Qual que é o problema dessa situação aí, gente? Eu falei errado pro marceneiro? Veja, eu não falei errado. Eu fui impreciso. E por que eu fui impreciso? Me equivoquei de ter sido impreciso, né? Mas é importante, galera, a gente ver que a linguagem vai até o limite da utilidade. Eu deveria ter passado para ele que era 2,47.
mas eu jamais passaria para ele que é 2,47, 2 metros, 47 centímetros e eu não sei quantos milímetros. Eu não daria o número de milímetros para ele. Da mesma forma que eu fiz esse teste hoje, joguei no Google lá, qual o tamanho do Brasil? Apareceu lá, tamanho do Brasil. 8.516.000 quilômetros quadrados. Aí eu pensei, pô, mas redondo isso? Será que é redondinho esse número? É óbvio que não é redondo esse número. Mas para quem quer medir o Brasil, não importa quantos metros quadrados sobram nessa conta daí. Horário de início da live. Se alguém perguntar para vocês, a live de ontem lá do Senra começou na hora? Talvez vocês todos digam, começou na hora sim. E um mala fale, não começou na hora não. Começou 9h01 e estava marcado para 9 horas. Isso não é questão de estar certo ou errado. É questão de graus de precisão. Então, mais uma vez, a linguagem vai até o limite da utilidade. Então, por isso que na aula que vem, sim, no próximo encontro, quando a gente estiver definindo os conceitos, e eu fui provocado sobre isso no módulo passado, por uma pessoa que me mandou uma mensagem falando, não, Senra, você não pode tratar como sinônimo, tal, situação jurídica e efeito jurídico. Eu falei para ele, posso sim, eu estou sendo impreciso, porque eu não preciso desse grau de precisão no assunto que eu vou tratar. Então vejam, a linguagem vai até o limite da necessidade. Por fim, galera, para acabar a live, um exemplo que é muito elucidativo disso daí. Os Inuits, os Esquimós, eles têm 13 palavras para neve. A neve, que a gente conhece só como neve, eles têm 13 palavras para denominar a neve. Porque a neve é muito útil para eles. Eles usam a neve para construir casas, usam a neve para isso, usam a neve para aquilo. Então, por isso, eles têm 13 palavras para diferenciar a neve. Então, pessoal, essa história daí, dos Inuits, ela é mentira. Eu joguei no Google, é mentira, não é verdade isso daí, mas o exemplo é muito bom. Obrigado mais uma vez para quem ficou até aqui. Semana que vem nos vemos, mesmo dia, mesmo horário. E agora, encerrando a live, vou fazer o sorteio do livro e já posto no meu stories quem foi o ganhador. Obrigado, galera.